O presidente Jair Bolsonaro, ele acompanhou a apuração no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, mas ele ainda não se pronunciou, como eu falava há pouco, depois do anúncio do resultado. O repórter Nolan Robertos, ao vivo de Brasília, vem conversar com a gente e traz os detalhes sobre a movimentação do presidente Bolsonaro. Alguma novidade por aí? Conta pra gente. Tem uma expectativa de que ele fale, de repente, amanhã? Conta todos os detalhes, Nolan. Muito bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, Muriel. Sempre um prazer falar com você, Muriel. Boa noite a todos que acompanham a CNN nessa madrugada, né? Agora 10 para 1 da manhã, aproximadamente 5 horas já do término dessas eleições. Por enquanto não há essa expectativa, Muriel, pelo menos de maneira oficial, não se falou ainda se o presidente deve se pronunciar nessa segunda-feira ou não. A gente sabe que, de acordo com uma apuração do nosso Ruda Moreira, nosso setorista do Executivo, o presidente da República teria se recolhido após o término das eleições, após o anúncio feito pelo próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sobre o resultado das urnas. Ele ainda não se manifestou e nem mesmo os filhos dele, Muriel, que acompanharam com ele as eleições. Ele chegou aqui em Brasília por volta de 3h30 da tarde, após votar no Rio de Janeiro. Depois, a partir das 4h30, ele recebeu alguns ministros, por exemplo, o ministro Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, também acompanhou a apuração com os filhos dele, Flávio Bolsonaro, senador, e também o Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Todos eles saíram sem conversar com a imprensa após o resultado das eleições. A imprensa também estava posicionada, os jornalistas já posicionados naquele cercadinho que ficou famoso, né, durante esses quase 4 anos do governo Bolsonaro. Ele também não saiu naquele momento. Houve até uma saída de um comboio, Muriel, até a Granja do Torto, onde fica uma outra residência oficial. Só que aí uma apuração do nosso repórter, Leandro Magalhães, ele não estava nesse comboio. Como você já falou no início desse bloco, Muriel, a partir de 10 horas da noite, as luzes do Palácio da Alvorada foram desligadas. E aí, um pouquinho depois desse horário, veio um assessor da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e avisou que, de fato, pelo menos hoje, o presidente não iria se posicionar. Amanhã cedo ele deve ter reuniões ainda como presidente em exercício, é o atual presidente da República. Depois disso, há uma expectativa de que ele possa, sim, se pronunciar. Mas nem pelas redes sociais e nem pessoalmente o presidente ainda não falou sobre o assunto, viu, Muriel? Qualquer novidade a gente chama você por aí. Perfeito, super combinado, Nolan. Bom trabalho para você por aí, uma boa noite. A gente lembra, inclusive, que depois do debate da TV Globo na sexta-feira, o presidente Bolsonaro falou com a jornalista Renata Luprete e ele disse que quem tiver mais votos leva. Assumiu, então, que, enfim, isso é democracia, quem tiver mais votos vai levar, enfim, o pleito à eleição, mas, por enquanto, ainda não tivemos nenhum tipo de manifestação do presidente Bolsonaro depois do resultado dessa eleição extremamente acirrada.